Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, 1º de maio de 2023, unidos na fé, nós aqui nos encontramos iniciando esse mês, hoje de modo especial, dia de São José Operário, trabalhando e pedindo a Deus que sempre guie e ilumine o nosso coração nessa segunda-feira e que São José interceda por todos nós, abençoe o nosso trabalho e todos os trabalhadores do nosso país. E o Evangelho que nós temos para nos alimentar nesse dia de hoje é tirado de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, hoje é dia do trabalho. Na década de 50 do século passado, o Papa Pio XII decretou 1º de maio como dia de São José Operário, uma resposta às grandes confusões, nas grandes guerras e a grande necessidade de valorizar esse mundo das pessoas que trabalham, para que todos possam trabalhar com dignidade e honestidade para ter o sustento seu de cada dia, com necessidades, pelo menos manter aquilo que é o básico, o digno do ser humano. E nesse mundo do trabalho em que nós nos deparamos com tanta coisa, cabe a cada um de nós pedir a São José que interceda por nós, que nos mostre como viver, trabalhar com honestidade e o que fazer para que a gente tenha o necessário para viver bem. Jesus se apresenta como bom pastor. O pastor é aquele que conhece as suas ovelhas e as conduz. O pastor é aquele que dá a vida para proteger as suas ovelhas e não vive só de explorá-las em benefício próprio. Por isso que no Evangelho não fala só pastor, porque os pastores eram muito mal vistos, eles invadiam terra, não respeitavam propriedade privada, exploravam as pessoas com o leite das cabras, com as lãs, então não eram bem vistos de modo nenhum, tanto que um pastor não podia ser testemunha no julgamento no tribunal e não podia ter cargos dentro do tribunal porque não eram considerados como pessoas honestas de confiança. Por isso que Jesus aproveita a prática dos pastores que conhecem a sua ovelha pelo nome e ao mesmo tempo as ovelhas o conhecem para se posicionar, se revelar, dizer quem Ele é, mostrar quem Ele é e que a gente também saiba ouvir a sua voz, reconhecê-la e seguir a voz do bom pastor que quer cuidar da gente, que nos conhece, sabe quem nós somos. Então, no Evangelho que nós temos de hoje, aí, nesse capítulo 10 de João, Jesus se apresenta inicialmente: eu sou o bom pastor. E por que eu sou bom pastor? Porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Dar a vida por alguém é um gesto de amor profundo. Dar a vida por alguém é um gesto de amor profundo. As mães costumam dizer isso: eu dou a vida pelos meus filhos. Mas se o filho não der a devida atenção a ela, ela fica doida, né? Se o filho não der a devida atenção à mãe, se a mãe ligar para o filho à noite e o filho não responder, ela fica doido e ela diz que dá a vida por causa do filho. Mas ao mesmo tempo ela mantém a posse total do filho enquanto ela dá conta e pode. Por isso Jesus é bom pastor, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas, que é diferente de um mercenário.
O mercenário, ele não dá a vida, viu? Porque ele não é pastor, viu? E ao mesmo tempo não é dono das ovelhas, viu? Ele vê o lobo chegar e ele foge, ele não enfrenta o lobo. E o lobo ataca e dispersa. Ele não enfrenta o lobo, ele foge, ele abandona. Por isso o mercenário não é aquele que enfrenta o lobo, não é aquele que enfrenta o demônio, não é aquele que enfrenta o mal para proteger as suas ovelhas. O bom pastor enfrenta. O bom pastor, ele enfrenta, viu? Não abandona as ovelhas e não deixa o lobo atacar para que ele não mate e não disperse as ovelhas, viu? Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. E aí vem, Jesus é alguém que se importa conosco. Jesus é alguém que se importa conosco. A igreja tem a obrigação de se importar com as pessoas. O padre, o bispo tem a obrigação de se importar com as pessoas. E se importar quer dizer trazer as pessoas para dentro. O que é algo importante, importante é algo que eu importo para dentro de mim. Me importar por alguém é trazer essa pessoa para dentro de mim. Então Jesus, ele é bom pastor porque ele se importa com as ovelhas e ele traz essas ovelhas que ele conhece pelo nome para dentro dele e mantém essas pessoas dentro dele, dentro de nós. As pessoas importantes são aquelas que eu trago para dentro de mim e as mantenho dentro de mim. Por isso Jesus vai se apresentando isso, ele vai colocando uma distinção. Eu não sou mercenário porque eu não fujo, eu dou a minha vida, eu enfrento o lobo, eu não deixo ele atacar e nem dispersar vocês. E por isso, Jesus continua, por isso eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, as ovelhas me conhecem. A grande pergunta é, eu conheço Jesus e Jesus me conhece? Eu sei quem é Jesus e ele sabe quem eu sou de verdade? Ou eu sou um personagem que na missa sou uma coisa e fora da missa eu sou um outro? De que na oração eu sou um ser humano e fora daqui eu sou um outro ser humano. Ou eu acho que Deus só me encontra quando eu estou dentro da igreja, fora disso Deus não observa nada. Por isso Jesus vai dizendo, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, viu? Como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Jesus vai costurando muito bem isso. Ele vai ligando. Em outras palavras, se eu conheço Jesus e Jesus me conhece, eu conheço o Pai. Porque Jesus conhece o Pai e o Pai o conhece, e Jesus permite que a gente o conheça na medida que Ele confia na gente, na medida que Ele é o meu bom pastor, na medida que eu tenho consciência que esse Jesus se importa com a gente, viu? E que o Pai sabe quem Ele é e Ele sabe quem é o Pai, viu? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tem ainda outras ovelhas que não são desse redil, que vai ser depois, Jesus se torna universal. Jesus não é mais um pastor para um povo só, um Deus para uma nação só, viu? Jesus vai se tornando aquele que é universal. E o ide proclamar o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Se eu acredito no que Jesus propõe para o ser humano, ou se eu não acredito no que Jesus propõe para o ser humano. Se eu acredito em Jesus, eu vou ser batizado. Se eu não acredito, eu corro o risco de perder a vida, viu? E por isso Jesus continua, viu? É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Jesus entra na lógica da ressurreição. Eu dou a minha vida, ninguém tira. Porque no Evangelho de João, ninguém tira a vida de Jesus. Jesus se entrega. É Jesus que conduz tudo, Jesus sabe de tudo. Porque é um evangelho da maturidade, é um evangelho de uma fé digerida. E por isso que Jesus disse, olha, eu que dou a minha vida por causa das minhas ovelhas e depois eu a recebo novamente, porque é Deus Pai que ressuscita Jesus. É Deus Pai que devolve a vida de Jesus e eu ressuscitado, eu vou ao encontro das minhas ovelhas, porque eu tenho a obrigação de ressuscitá-las e levá-las para a vida eterna. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós e que nós possamos escutar a voz do bom pastor que nos conhece profundamente e dá a vida para a nossa salvação. Um abraço e até mais.